Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos aqui em mais um momento no Circuito das Profissões. Eu me chamo Rafael e vou falar com vocês sobre ciência de dados, essa profissão que é muito recente no mercado, tá? Então, a gente está aqui justamente para tirar dúvidas de vocês, informar como o mercado está se portando referente a essa nova profissão, tá? Uma profissão um tanto diferenciada hoje no mercado. Mas antes disso, já convido vocês que entraram agora, que não estavam com a gente antes, a nos seguir nas nossas redes sociais. A produção está colocando ali no chat para vocês. Você que é do Rio de Janeiro ou região, Programa Orienta IBMR. E para você que é de Porto Alegre ou região, Programa Orienta FADERGS e Programa Orienta Uniriter. Gente, se atenta aí. Todo mundo que tirar print do evento aqui conosco para postar no Stories, a gente vai estar repostando nas 3 marcas, tá? E a gente está com uma regra, um sorteio especial nas 3 marcas também. Então dá uma olhada com cuidadinho ali no nosso post do sorteio. Segue as regras. Só um spoiler, a gente está falando aqui de tablet e óculos da Chili Beans também no sorteio, tá, gente? Então dá uma olhada. Se quiser participar do sorteio, participa do sorteio aí com a gente. E no chat também vocês podem direcionar as dúvidas que vocês possam vir a ter, ok? Para falar sobre essa profissão super nova, eu convido aqui o professor do IBMR, Wellington Ávila, e o professor de Ciência de Dados da Uniriter, Antônio Leães Neto. Sejam bem-vindos, professores. Obrigado, boa tarde a todos. Eu sou o Wellington, o professor Antônio está conosco já? Puder abrir a câmera. Talvez teve um pequeno probleminha com a internet ali, já ele entra para participar com a gente aqui. Opa, tudo bem? Tudo bem, professor? Tranquilo, pode ver que tá a minha conexão, ela está ali mostrando um sinalzinho vermelhinho ali, não sei se tu viu, eu até estava com dificuldade de entrar aqui, né? O Marlon até estava falando comigo. Deixa eu ver, estava falhando aqui com a câmera, mas deixa eu ver se daqui a pouquinho eu consigo abrir a minha câmera daí, ok? Não tem problema. Caso a tua internet caia, me ouvir aí, bem? Você segue só com o áudio, com o áudio, porque está aparecendo. Tá chovendo muito aqui. A gente tem essas questões. Professores, vamos lá, a gente está aqui com o nosso público, que a grande maioria é do ensino médio, né? Até mesmo se for um público mais adulto, eles têm muita dificuldade de entender essa profissão que é nova, né, no mercado. Então, o que diabos faz um cientista de dados, né? O que é essa profissão, professor Wellington? Se puder começar e o professor Antônio ele complementar. Então, primeiramente, boa tarde a todos, né? Novamente aí, professor Antônio, Breno. Então, o cientista de dados, ele é uma profissão nova, né? Vamos começar contextualizando, né, a profissão. Ela tem hoje, atualmente, no mercado, o que hoje o mercado visa, né? O mercado hoje visa lucros, né? Então, você é contratado por uma empresa para mudar o perfil do ganho daquela empresa. Então, você é contratado para contribuir em alguma área, seja ela diretamente ligada à área financeira, à área de produção, o que for, né? Dentro dessas áreas. E esse profissional é o responsável, vai ser um dos responsáveis, né, em fazer o quê? Em captar, fazer uma mineração de dados. Muitas das vezes, esse profissional, ele vai trabalhar com marketing digital, certo? Ele vai trabalhar com pesquisas de mercado, baseado em quê? Baseado no passado, em dados passados. Esses dados passados, aí vocês perguntam, professor, mas como seria essa análise de dados passados, né? E já fazendo uma previsão, né? Então, eu só consigo fazer uma previsão se eu verificar, né? Tiver uma noção do passado, certo? Porque eu não tenho como fazer uma previsão do momento atual para além. Eu consigo fazer uma previsão mais precisa, analisando os dados lá atrás. Então, o que eu parto do princípio? A utilização, né, talvez muitos ainda não tiveram contato com essa área da matemática, pode ser que tenham a regressão linear, né? Então, ela é trabalhada também nesse campo do profissional de ciência de dados. E aí, esse profissional precisa ter alguns perfis favoráveis à profissão dele.
que é o quê? É um perfil estatístico, tá? E esse perfil estatístico dele exige, né, que ele conheça matemática, um perfil, agora eu vou dizer no nosso contexto aí acadêmico também, né, um perfil voltado para tecnologias das informações. Mas como assim, professor? Se eu vou trabalhar como profissional de ciência de dados em uma empresa de energia elétrica, eu tenho que saber, sim, uma grande parte, né, da nossa tecnologia da informação. Por quê? Como eu vou saber se aquele determinado dispositivo que precisa armazenar meus dados terá capacidade, né, de armazenar? Então, é um profissional que também tem que ter um skill, um perfil voltado para TI, um perfil voltado para o mercado de atuação dele, um perfil também voltado para a questão estatística. Então, vê que é um profissional que constantemente, tá? Eu digo para os meus alunos que é um profissional que tem que estudar, vai ter que estudar, é quase, vamos dizer assim, é quase o mesmo perfil do médico, né? O médico, ele não para de estudar. Toda hora surge algo novo. Por que essa questão de estudar sempre? Porque o mercado muda. Com esse período pandêmico, o mercado mudou. Então, você antes tinha o seu comércio presencial, né? o comércio, físico, aquela atuação presencial, e agora você passa a ter uma atuação, né, virtual. Cresceu de forma absurda. O profissional mudou. Então, a empresa quer que você mude também para contribuir com ela e para ela. Então, você precisa possuir esse perfil, ou pelo menos uma predisposição para trabalhar esse perfil e desenvolvê-lo, certo? Também eu não quero assustar ninguém aqui em relação, eu não tenho esse perfil, eu tenho uma resistência à questão de cálculo. Não é também nada dessa maneira assim assustadora, não tem nada dessa forma, tá? Uma coisa bem suave, uma coisa mais lógica do que mesmo a parte de calcular muito. Eu sei que muitos pensam, não, eu não quero trabalhar com cálculo. Eu escuto muito isso, mas depois os alunos vão vendo que não é nada, vão observando que não é nada absurdo, né? Uma coisa bem suave, bem tranquila. E é o que eu posso garantir aí, e garantir que é uma área que tem que estudar, até para o próprio crescimento pessoal e profissional, tá? E você vai se descobrindo como profissional à medida que o tempo vai passando. A cada disciplina no curso, agora eu vou falar uma parte do curso, tá, Breno? Coisa rápida, para não esticar muito aqui. Então, você vai... A cada disciplina é encarada como um degrau. Então, sim, certo? Então, eu estou em Fundamentos de Big Data, um exemplo, Fundamentos de Big Data. Mas eu estou aprendendo isso aqui dessa maneira, mas só que ele está tendo uma base, um fundamentos mesmo, né, uma base daquele conteúdo que vai ser aperfeiçoado e desenvolvido até o final da graduação dele, certo? Vai ser desenvolvido. Uma hora ele vai falar, nossa, isso aí eu vi lá no primeiro período. Nossa, isso aí eu vi naquela disciplina. Então, é uma corrente, né? Ela depende dos pré-requisitos apresentados nessa disciplina. Então, é um profissional que realmente precisa e deve estar atento ao mercado com bastante estudo. Perfeito. Professor Antônio, eu vou te fazer uma pergunta linkada aqui com o que o professor Wellington falou, mas eu acho que é importante até falar para os nossos telespectadores aqui com a gente, que o que a gente começa a entender para quem está participando do circuito há um tempo é que se você achou que era fácil, ia ser fácil nessa transição, te contaram errado. Não é, tudo obviamente exige que você estude e se dedique. A diferença é que na faculdade você vai para uma área mais focada ali do conhecimento de acordo com o que você tem interesse, né? Professor Antônio, o que o professor Wellington explicou aqui foi que o Big Data, eu peguei a palavra aqui, a ciência de dados está dentro ali do que eu diria, até mesmo pesquisando aqui, eu sou um estudioso da área de tecnologia um pouquinho, né?
que ela está dentro ali de 3 pilares que eu diria assim, né? Um pouco da área de matemática ali, com estatística, um pouco da área tecnológica e a área ali de negócios, meio que ela fica dentro dessas 3 áreas. Qual dessas áreas, e vamos começar com a polêmica aqui, né? Você acha que, não vou dizer menos importante, mas é que o seu aprofundamento não é tão necessário quanto as 2 outras ali, ou tem uma área que é mais importante você se desenvolver melhor no início? Como que vocês encaram isso, né? Se o professor Antônio tiver uma opinião sobre isso, tipo, eu iria mais para forçaria mais na área de estatística no início, ou iria mais para a área de negócios, ou área de informática inicialmente, assim, aprofundar inicialmente um conhecimento? Ou... Tudo bem, Breno? Na verdade, eu tinha desligado o microfone aqui para não ficar dando microfonia ali. Bom, só complementando ali o que o professor, no caso, o que o Wellington falou sobre o professor, é muito engraçado essa área, porque quando o pessoal começa a estudar, alunos, né, eu acho que o Wellington vai concordar comigo, até complementando o que ele falou, o nome, às vezes a gente escuta falar inteligência artificial, né? E aí o cara, nossa, isso aqui é um negócio revolucionário, inteligência artificial, o cara já imagina aqueles... É um robô, né? Eu imagino logo o robô. Isso, aqueles robôs, o cara imagina os filmes que a gente vê, a gente começa a imaginar os androides e começa aquela loucura. E tu não conhece a área. E aí tu começa a estudar sobre isso, e aí tu vai se depara com a estatística. E aí tu, mas eu achei que nós ia trabalhar com robô, nós ia fazer o computador pensar sozinho, e agora nós estamos trabalhando com estatística, e aí tem aquele choque, né? Isso é que nem o pessoal de games, né? Dos jogos de games. O cara gosta muito de jogar videogame. Eu sou um jogador, o cara que joga muito, tem um PC gamer top. Vou fazer o curso de desenvolvedor de games. E aí o cara vai lá e vai estudar games, e aí ele descobre um monte de coisa, ele descobre as engines lá para desenvolvimento, os caras descobre as linguagens de programação, descobre a lógica, e aí a casa cai. Aí ele descobre que ele gostava muito de jogar, né? Então ele devia ter escolhido talvez a profissão de gamer, né? E não de desenvolvedor, porque é um conceito diferente. Então eu acho que a estatística é um ponto que bate muito, ele é um divisor de águas. Acontece muito com o profissional ele ter aquela ilusão que vai chegar naquele mundo moderno e tal, cibernético e de tudo pensando inteligente, e aí ele esbarra na estatística. Então, para mim, a estatística é um divisor de águas, é um ponto muito importante, até justamente complementando o que o próprio Wellington falou sobre tu ter aquele histórico de informação e usar metodologias e técnicas para analisar aquele histórico de informações que tu tem e, na verdade, transformar aqueles dados brutos em informação, né? E, de alguma forma, tu usar ele como estratégia de negócio. Hoje, uma das questões muito importantes quando a gente fala em ciência de dados é pensar na estratégia de negócio, pensar no negócio. Então, de que forma tu pode manipular isso aí e usar essas informações na tua estratégia de negócio e no teu negócio, né, para obter vantagens de alguma forma aí, né? Não sei se o Wellington quer comentar um pouquinho sobre isso. Não, tranquilo. Eu ia só fazer uma observação de tudo isso que a gente está falando, né? Pelo menos quando eu estou com os alunos, há uma curiosidade, né? Se eu preciso ter esse perfil que o professor Antônio está falando, se essa questão levantada pelo Breno, o que eu falei, é uma área, tá, pessoal, que eu não comentei, mas isso interessa muito, eu acredito, né? O ganho, o salário disso tudo, tá? Eu posso estar antecipando alguma etapa aí, mas... Sim, eu ia perguntar, mas não tem problema. Na verdade, eu quero fazer o seguinte, a gente está hoje agora com 20 pessoas acompanhando a gente aqui, eu vou pedir, galera, que vocês mandem lá no chat pra gente mais ou menos quantos anos você tem e se você tem, sim ou não, medo de matemática, tá? Pra gente levar nesse assunto aqui, quando a gente começa a falar, a gente
o aluno está ali no ensino médio, ele está, nossa, eu tenho que calcular Bhaskara, eu tenho que calcular um monte de coisa aqui, e é um pouco diferente, né? Quando a gente começa a falar de conta aqui, não necessariamente você vai ter que fazer aquela conta super mecânica, né? Eu acho que os professores podem até ajudar aqui para a gente não assustar o pessoal que não é tanto apaixonado pela área de exatas, assim, que essa é uma diferença que eu só fui começar a virar na chave quando eu passei do ensino médio para a faculdade, né? Porque no ensino médio você tem que aprender muita coisa que hoje, efetivamente, você nem usa, né? Imagina, você tem que entender a lógica da conta, né? A conta em si, obviamente, na faculdade você faz, né? Para ver se está fazendo a conta certo ou errado, né? Mas, efetivamente, tudo é feito pelo programa, né? Hoje em dia, a gente não faz conta manual mais, quase. Então, eu acho que, para assustar menos aí a galera, vocês têm que entender a lógica da conta. E eu vou... Mas aí, o professor Wellington, você tocou no assunto que eu acho muito importante e eu quero trazer essa pergunta para vocês. A gente sabe que ciência de dados é uma área nova, né? Se vocês puderem até... Não sei se vocês peguei vocês prevenidos com essa pergunta, mas o quão nova essa área né? Primeiro ponto, de quando efetivamente o mercado, principalmente aqui no Brasil, que às vezes absorve com um certo delay ali o que está sendo feito na Europa, nos Estados Unidos, né, nos países desenvolvidos, mas o quão novo esse mercado essa área né, no entendimento Brasil, e se existe aí uma regulação de tipo salário mínimo ou a remuneração, como ela funciona, né, para esse profissional, que obviamente é super interessante para o nosso público aqui, né, pensar a remuneração do curso. Eu respondo. Pode ir, você começa e o professor Antônio complementa. Então, no caso, dizia-se exatamente, né, quanto tempo tem, seria algo assim, vamos dizer, eu não tenho como precisar exatamente. Eu sou um ignorante do mercado, tá? Mas eu sinto que começou a virar essa chave aí tem uns 5 anos para cá, né? É algo meio que recente na minha visão, entendeu? Então, vamos lá. Big Data é um termo já, vamos dizer assim, Big Data, a gente está falando de profissional de ciência de dados e tal, e Big Data, ele já existe há um tempo, mas só que começou a turbinar aí, começou a dar potencializou no Brasil, tá, esse termo todo, em 2012, aproximadamente ali em 2012, tá? Então, por isso eu não posso chegar e falar assim, começou aqui, entrou aqui na data tal, mas tem sempre alguma empresa que já trouxe o conceito para cá, certo? Já iniciou esse conceito. É algo, não é o termo, a área, os cursos, graduações, certificações, pessoal, também é algo, vamos dizer, recente. Agora, o tipo de trabalho, né? Porque quando a gente fala em dados, é algo que nos remete a muito tempo, né? Desde pouco depois lá da criação lá da internet, daquela fase ali, já começou já, né? Então, assim, por volta assim, de 2005, por exemplo, né? 2005, o ano de 2005 já começa ali a tratar mais de dados, dessa questão de volume de dados, pelo crescimento do início das redes sociais, antes já começava assim. Então, é muito difícil chegar assim, precisar exatamente uma data, mas o que eu posso dizer é que em 2012 potencializou a área, e em 2017, né, existem, como posso dizer, reportagens, né, em novembro de 2017, precisamente dizendo, porque isso é o que eu falo em sala de aula também, tá? Então, que dizia que profissionais dessa área estão entre os 5 mais contratados no país. E aí, você pergunta, professor, mas eu vejo no sistemas de vagas, tal, e vem com diversos tipos de nomes, né? Vamos dizer assim. Então, vem como analista de data science, vem como cientista de dados, aí vem lá executivo, big data, analista de engenharia de TI sênior, mas voltado para essa área também, tá? Engenheiro de dados, especialista em infraestrutura, aí vem lá Big Data. Então, é uma série... Por que eu estou falando isso? Eu acho legal destacar isso. Porque todo mundo, né, quando eu fui escolher qual graduação
para qual graduação iria, não tinha essa possibilidade de pesquisar numa internet como temos hoje. Então, eu recorri às pessoas. Qual a área que sua área está boa, né, de contratação? Hoje, nós temos o apoio da rede social, da internet, da pesquisa virtual. Então, com certeza o aluno vai pesquisar, profissional de Big Data. E, às vezes, profissional de Big Data, profissional de ciência de dados, e, às vezes, vai listar ali uma série de vagas, mas com nomes diferentes, mas para fazer o mesmo cargo. Isso aí depende de RH, depende da empresa, às vezes é multinacional e o termo só é traduzido, né, para cá, para a nossa língua, então muda o contexto do nome da vaga, tá? E saindo um pouco dessa questão da matemática, né, existem outros perfis também desse profissional que eu posso citar aqui, 5, por exemplo, né, incluindo aí a matemática dentro desse do que eu vou falar. Pensamento crítico também é uma característica. Programação, que ele tem que ter um senso de programação, tá? Ele vai aprender isso no curso. Tecnologias, tem que estar a par do que está acontecendo em volta, né? Das tecnologias que estão no mercado disponíveis, inclusive, para o desenvolvimento da atividade. Análise de risco, tá? De riscos. Isso aí também é muito importante, em cima do que você está trabalhando. Solução de problemas, tem que ter um perfil já para solucionar problemas. Quando eu falo solucionar problemas, eu não estou remetendo à questão do problema, palavra negativa, mas é um problema, por exemplo, eu tenho uma loja, eu tenho um e-commerce, tenho um comércio eletrônico, e eu preciso, a partir do mês que vem, faturar 1 milhão por mês. Isso é um problema. Certo? É como um problema. Então, vamos solucionar esse problema com o quê? Com um profissional que a empresa está contratando. Então, não é um problema que aconteceu algo negativo, algo ruim naquilo ali. Então, é um problema a ser tratado. Isso são termos que a gente também usa na área. E assim, posso falar a questão dos ganhos, como é que está o mercado? Tá então, para não concentrar tudo muito em você, professor Antônio, você teria essa informação referente à remuneração? Quanto uma média, assim, a galera que está aí formando agora está levando para o mercado, de vagas que vocês verem, e, obviamente, as vagas mais avançadas também? Assim, ó, depois eu volto a comentar ali a tua outra pergunta, tá? Mas, assim, ó, pelo que eu analiso, assim, eu fiz um levantamento até de disponibilidade de vagas, né, quanto à linguagem de programação, algumas coisas, e também acabei pesquisando também a parte média salarial. Assim, ó, o júnior é muito similar, ele segue uma linha muito parecida, profissional, no caso, júnior, pleno e sênior, tá? Ele segue uma linha muito parecida com a de desenvolvedor, tá? Então, a média ali de salário, ali, a partir do efetivo ali, fica aí em torno de 3 mil reais, tá? Essa é a realidade aqui em Rio Grande do Sul, tá? Tem uma tendência que lá para São Paulo tem um salário um pouco melhor que esse, tá? Isso aí é uma das coisas que acontece também. Mas, em média, aí, o salário aí de um pleno é em torno de 5 mil reais aí a 6 mil reais, tá? Isso aí aqui Rio Grande do Sul, subindo um pouco mais, aí São Paulo um pouco melhor a remuneração. Não sei se o Wellington concorda comigo aí, mas esse é o médio, tá? É mais ou menos aí, porque é muito parecido com o desenvolvedor, com a área de desenvolvedor. Tem desenvolvedores aí, tem pessoal da área de ciência de dados que acaba tendo um salário até um pouco mais alto, né? Mas depende muito ali da especificação da empresa, do cargo e de uma série de outros fatores. Vai bastante. Mas varia muito aí entre 3 mil e 6 mil reais aí, aquele cara que está iniciando. Já no pleno ele pode ter uma remuneração um pouquinho melhor, tá? Só para não deixar passar o gap ali da parte ali sobre o histórico de ciência de dados, tá? Há registros, tá? Que o primeiro estudo em ciências de dados, tá, foi que aconteceu em torno de 1840 e alguma coisa, com esse cara aqui, ó, aquele, ó, é o Ignaz.
ele é registrado, tá? Porque ele é ele fez uma prática, ele propôs a partir de uma análise naquela época, tinha uma epidemia, né? Daquela febre do parto, conhecida, se não me engano, é a febre puerperal, acho que é assim que se fala, desculpa a pronúncia, tá? Mas foi conhecida aqui no Brasil, por exemplo, como febre do parto, né? E ele propôs uma prática de lavar as mãos com hipoclorito de cálcio, no caso, né? Para fazer a higienização das mãos, que é uma prática que é utilizada hoje na saúde, né? Então é interessante falar isso aí no meio de uma pandemia, né? Que também foi uma questão que acontecia muito, porque não havia prática de lavar as mãos, né? E aí começou todo um processo a partir dele, né? Na época ele foi muito julgado, é um médico húngaro, né? Que propôs isso aí, tá? Então, isso é bem antigo, essa ideia de ciência de dados. Nos anos 80, né? Começou a criar uma força muito grande essa área, quando uma rede de supermercados americana, né, a Walmart, no caso, né, começou a trabalhar com análise de dados lá e propor formas lá, a partir de uma informação coletada no meio de uma coleção de dados que eles tinham, e proporam lá um modelo, né, de exposição de mercadorias, estratégia de marketing, negócio e uma série de coisas. Isso lá nos anos 80. Isso aí evoluiu, mas é que nem aí eu falou ali. Quando chegou aqui 2010, ninguém falava sobre isso. Ninguém falava sobre... O pessoal falava, não, tinha inteligência artificial, mas parecia que era um negócio meio... sabia que tinha lá, mas não era uma coisa. Parece que depois de 2010, 2012, que foi o registro que o professor Wellington comentou, deu um boom nesse negócio e virou moda, tá? Mas eu já trabalhava um pouco com isso aí lá em 2010, comecei a trabalhar profissionalmente com isso aí. Mas foi há 5 anos para trás, que o Breno comentou, que realmente estourou e agora todo mundo começou a falar de inteligência artificial, começou a aparecer em filmes, novelas, comerciais, mercado, internet, todo mundo começou a falar sobre isso. Então, teve um boom, sim, nos últimos 5 anos, e eu acho que o registro de 2012 é um número interessante. Mas é um negócio muito antigo, né, professor Wellington? E esse case aí dos anos 80 aí do Walmart, né, da rede de supermercados, né, rede de departamentos, né, loja de departamentos, né. Sim. Professor Antônio, uma pergunta. Eu entendi eu entendo que é uma área bem extensa. Você pode começar numerando algumas empresas, alguns setores de empresas que esse profissional consegue atuar no nosso público ali, aí o Wellington segue dessa parte também, para você não ter que falar todas as possíveis atuações? Tá, professor Wellington, então eu vou começar com você e eu jogo a bola para o professor Antônio, ok? Tranquilo. Seria o tipo de atuação dele e barra empresas, né? O que ele... Então, empresas, pessoal, vamos lá. Eu já vou falar logo na prática, né? Não vou falar com vocês aqui o que eu li, né? O que eu li, eu vou falar na prática. As minhas turmas de Big Data, por exemplo, as minhas turmas de profissionais que já se identificaram com perfil para a área de ciência de dados. Eu fiquei até surpreso. Tenho alunos que acabaram de terminar o 2º grau, como vocês, tá? Acabaram de terminar o 2º grau, estão tendo essa ideia de uma experiência nova, o que é faculdade. Olha que interessante. O que é a graduação. E já estão entrando nesse mundo que é da esfera da ciência de dados. E aí, esse profissional, os demais já são formados. Vamos dizer, 50% da turma formada e 50% da turma acabou de sair do ensino médio. Mas, professor, isso aí não dá um conflito? Se eu pego uma turma assim, vou ficar meio retraído, porque eles já sabem, já tem aquela gama de conhecimento. Não, pelo contrário.
Isso aí, quem está saindo, está aprendendo, tá? Quem está chegando agora, saiu do ensino médio, está chegando agora, esses profissionais já formados transmitem ali nos trabalhos, nessa interação, nessa junção, nessa união ali em sala de aula para desenvolver um trabalho, né? E é assim, aquele profissional que já tem 5 anos da área de negócios, 10 anos na área de negócios, 30 anos com você que acabou de sair do ensino médio. Olha o formando que você vai, né? Olha o profissional que você vai ser, olha o graduado que você está saindo ali, certo? Então ele contribui. E aí eu tive uma surpresa que eu tinha profissionais, respondendo aí ao que o Breno falou, profissionais de engenheiro, eu tenho uma engenheira cartográfica, tá? Eu tenho uma relações internacionais, um administrador, analista de sistemas. Olha como é que é diferenciado, né? Tem o técnico, não, como é que é? É a parte biomedicina. Teve uma que tem já uma formação, ou pelo menos início do curso. Todos eles eu perguntei, qual a ideia de vocês na... Eu já estou dando a pesquisa deles pronta, né, para a gente aqui, trazendo para cá. Qual a experiência de vocês nessa área em relação à ciência de dados? Não, professor, porque tem condições, tem leque, tem portas abertas na minha empresa para isso. Todos eles. E todos eles, um trabalha com a parte de relações internacionais, o outro trabalha com a parte de negócios. Todos eles trabalham e estão fazendo a graduação para mais um perfil, adquirirem mais um perfil para trabalho, para a questão profissional. Certo? Então, quais são as empresas, né? Empresas estatais, né? São empresas também públicas, privadas, empresas de prestadoras de serviço em marketing digital, empresas que querem alavancar seus negócios nesse mercado competitivo, incluindo a nossa situação atual. Quando eu falei lá no início sobre a pandemia, eu já queria dizer para vocês o seguinte, é uma área que vai ser muito requisitada, porque tem empresas que fecharam e vão voltar, certo? E quem são os profissionais que vão, novamente, vão levantar o mercado? Vão fazer um levantamento de, vamos dizer, de requisitos, né? Pré-requisitos no mercado para que eles retornem, certo? Então, são com o quê? Com intuições, com previsões. Exatamente, os insights. Aí, só falando aqui sobre a questão salarial, só para complementar ali o que o professor Antônio falou, eu concordo com essa questão do professor Antônio. Hoje, se vocês, qualquer, vamos dizer, se hoje eu for pesquisar sobre o salário, que eu fiz uma pesquisa rápida, tá? Aqui, sobre salários, você tem assim, sênior, 12 mil reais. Pleno, 8 mil. Júnior, 5 mil. Mas o professor Antônio não falou que era 3 mil e pouco? Lá no Rio Grande do Sul, tem a variação por estado, claro, mas o que acontece, pessoal? O profissional que hoje ganhava 12 mil reais como cientista de dados, não pela formação dele, não pela falta de competência dele, mas pela necessidade de mercado que nós tivemos, né? O salário de todos estão... o salário de todos os cargos, né? Vamos dizer assim, estão mais baixos pela nossa realidade. Já vínhamos vindo de uma crise, tá? Uma crise econômica, que eu dispenso o meu analista, eu estou sendo um cenário bem claro aqui para vocês, tá? Eu dispenso o meu analista de dados, que ganhava 12 mil, pego o meu estagiário, que ganhava 1.000, e promovo ele para ser o novo analista de dados ganhando 3 mil. Certo? Então é realidade. Você, como estagiário, eu conheço estagiários que estão se efetivando. Eu tenho diversos alunos que falaram, professor, eu nem esperava me efetivar, virei funcionário. E ele estava com medo de ser desligado porque a empresa estava, a maioria, sendo demitido. Não é porque a empresa quer, porque a empresa gosta, porque ele não tem qualificação profissional, é necessidade do mercado. Então, hoje, eu falo também para os alunos e falo para vocês, nesse momento, é um momento crítico? É um momento complicado? Mas se preparem para o retorno do mercado. É a hora de vocês se inserirem e vai haver muitas oportunidades. Você entra hoje como estagiário, tem a maturidade e conhecimento técnico para estar na área, amanhã você se torna júnior,
depois de 6 meses você se torna pleno, e mais daqui a um ano ou até menos você se torna sênior da área. Tá? Então, vocês são, vamos dizer, o cuca fresca aí da área, certo? É a geração que é uma promessa para essas empresas, certo? Perfeito. E só aqui para concluir, respondendo, continuando aí a resposta, dentro dessas empresas, tá, você pode ocupar qual as áreas? Engenheiro de dados, engenheiro de Big Data, arquiteto de soluções de TI, cientista de Machine Learning, que de máquinas virtuais, né? Perdão, faltou agora aqui. Não veio na minha cabeça. Engenheiro, especialista em business, em analista de negócios, desenvolvedor de visualização de dados, gerentes, estatísticos, inclusive estatístico também, tá? Isso são oportunidades. Não estou dizendo que você vai se formar nisso, vai ser isso, tá? E entre outros, tá? E entre outros, diversos aí que você graduado pode estar ocupando. Professor Antônio, você nos acompanha, porque eu vi que você caiu ali, só confirmar que você... Opa, perfeito. Eu coloquei agora, consegui botar o vídeo aí, mas daqui a pouco eu desligo ali se começar a ficar muito ruim. Mas melhorou ali a conexão, não sei se você viu ali, eu botei o vídeo, aí você consegue me ver aí, pelo menos. Perfeito. Professor Antônio, deixa eu tirar uma dúvida com o senhor. O professor Wellington estava falando de diversas oportunidades ali, em setores diferenciados, empresas em setores diferenciados, e eu fiquei com essa dúvida. Nossos participantes, no geral, são alunos de ensino médio, mas sabe que é um mercado onde a gente tem uma turma geralmente mista, né, uma galera de outros cursos com uma experiência de mercado maior, e tem a galera que está entrando fresca do ensino médio, né? Geralmente a gente tem uma turma que roda dessas formas, nesse formato do mercado. O que você diria para esse aluno que está vindo do ensino médio, sei lá, área de tecnologia, eu associo automaticamente que você tem que ter um inglês, uma noção de inglês, né? Mas o inglês e o Excel é o suficiente? Tem alguma dica que você possa dar para essa galera aí? Tipo, começa a dar uma olhada nisso aqui com carinho, que pode ser um diferencial para você chegar, porque só chegar direto do ensino médio. Como que você vê essa questão? Bom, assim, só para complementar ali o que eu tinha falado antes, daí o professor Wellington comentou, só complementando aquela parte, já respondo a tua pergunta também com isso, sobre ali a questão salarial, tá? Eu fui bem específico naquela questão do valor ali, R$3.000, tá? Porque, assim, ó, eu tenho um relato interessante, assim, de alunos, tá? Que já são formados em outra área, que nem o Wellington falou, é interessante. Eu também tenho economistas no ciência de dados, tenho engenheiro, tenho uma profissional de RH que quer mudar totalmente a área, e tem pessoal assim que já é formado em outras coisas, administração, no caso, né? E sobre isso, eu falo dos R$3.000, tá? O pessoal cria muita ilusão, tá? Sobre salário. Então, assim, eu tenho muito cuidado quando eu falo nisso. O pessoal vende, dentro de sala de aula, vende um peixe, assim, que normalmente não é realidade. O pessoal vende lá como se fosse mil maravilhas, tu vai entrar e vai sair ganhando R$20.000 e vai acontecer. E aí o pessoal acaba passando muito fake news pro pessoal na sala de aula. Isso acontece muito, eu vejo muito isso. E eu tenho profissionais aí que têm uma experiência longa e estão migrando de posições, que nem o professor Wellington falou, e estão migrando para salários aí em média de R$3.000, R$3.500. Isso aí, tá? Uma das coisas boas que tem na... Deixa eu tirar o meu vídeo aqui, parece que deu uma... Parei o vídeo aqui. Eu acho que deu uma atualizada aqui no sistema. Deixa eu voltar. Uma das coisas boas que tem sobre essa área, eu não quero assustar o pessoal, às vezes eu sou um cara muito direto com esse tipo de coisa, e o pessoal acaba se assustando e não é para assustar. Então, assim, é uma área que remunera muito bem, tá? Em geral. É uma área que realmente remunera muito bem, mas precisa de uma série de coisas. A ascensão, tá? Dentro da profissão, tu pode até começar com esses R$3.000, mas é uma coisa de, efetiva lá o teu estagiário, dentro dessa empresa, tu tem uma tendência a crescer, e aí num prazo de 2 a 3 anos, tu consegue ter um salário e chegar a dobrar esse salário. Isso é muito rápido, mas o início não é a gente não pode criar aquela ideia que é mil maravilhas, tá?
É por isso que eu gosto muito de falar sobre isso aí, dar uma ênfase grande para a gente não se enganar. Eu tenho um trabalho que a gente está fazendo aí de lives, tá? Trazendo profissionais que trabalham fora do país para também dar aquele mitos e verdades do trabalho no exterior, em específico na nossa área. E o pessoal que está vindo a palestrar bota as cartas na mesa e diz, ó, não é tudo aquilo ali. É bem difícil o início, depois de falar, aí o negócio alavanca, o salário é bom, o trabalho é bom, é tudo melhor, segurança e tal. Então, a gente tem que tomar cuidado de não criar rótulos que não são verdade. Mas a profissão de TI começa com salário, mas tu tem uma ascensão muito rápida. Isso é uma realidade. Então, eu acho que é uma coisa. Agora, tem muita gente na área de TI que ela não procura, o pessoal não busca se aprimorar e eles acabam ficando estagnados. E aí isso vai acontecer. Se tu não tiver uma tendência de estar sempre se atualizando, sempre estudando, o teu salário vai continuar estagnado e tu não vai crescer. Isso é uma realidade que a gente não pode deixar. O cara que está se atualizando, trabalhando sempre, tem compromisso e uma coisa, prazo. Seja em qualquer área, desenvolvedor, tem que cumprir prazos e entregar os seus projetos no prazo. Isso é fundamental, isso tem uma visão boa. Quanto quem está vindo lá da formando e entrando nessa área, eu acho que é muito tranquilo. Tu não precisa ser um gênio em matemática, estatística. É uma coisa que tu vai desenvolvendo isso aí durante a formação. Tu consegue desenvolver porque tu vai lá e vê o início, meio e fim. Então, é muito tranquilo. Mas, de novo, não adianta simplesmente, agora eu vou fazer ciência de dados e aí tudo vai cair do céu. Tem que estudar, é uma área que tem que estar sempre se atualizando e tem que buscar. Então, tu não vai ter um choque, tu tem condições de entrar e seguir e ir em frente, mas constantemente tem que estar estudando, procurando se qualificar, desde o primeiro dia. Até tinha uma pergunta ali no roteiro ali sobre, eu posso trabalhar antes de me formar, né? Eu acho que a pergunta era falando da formação. Desde o teu primeiro dia no curso, tu já pode começar a estudar esse tipo de coisa e procurar oportunidades de estágio e começar a trabalhar dentro da área e conforme tu vai construindo a tua vida profissional, tu também vai fazendo a tua formação acadêmica nisso, que é muito importante. Tá? Eu não abro mão do ensino, tá? E da constituição do ensino superior. Tem muita gente que tem uma ideia de dizer, não, tu não precisa estar formado para trabalhar nisso aí. Eu acho que é um dos requisitos para tu ter aquela formação profissional completa, passar por uma série de etapas e degraus e pilares que tu tem que subir. Tá? Então, eu acho que não é um mistério, não é para se assustar aí com isso aí. Mas, lógico, tem que estudar, né? Tem que estudar. Professores, eu queria te fazer até essa pergunta para vocês. Eu não diria que talvez mitos ou verdade, mas é que, obviamente, a gente tem na internet muita gente falando muita coisa que, obviamente, o mercado de tecnologia, de forma geral, mas principalmente ciência de dados, que é um curso, um curso que está, diria, entre aspas, chegando agora no nosso mercado, né? Uma procura bem grande e recente, principalmente por causa de crise e tudo mais. Dizer que é um mercado mega aquecido, que tem escassez de profissional preparado e tudo mais, mas eu escuto muito isso que você falou, do tipo, é um mercado que está com falta de profissional, é um mercado que o mercado está necessitando desse profissional, não sei o quê, mas aí daqui a pouco vira mais, faz esse curso meu aqui de tanto e eu te qualifico para ser esse profissional e tudo mais. A gente vê muito isso na internet, né? E eu queria perguntar para vocês, é um mercado realmente que está com escassez desse profissional? Talvez por isso a mudança de outras áreas, às vezes mais saturadas do mercado, para dentro dessa área de ciência de dados? E se às vezes é um mercado também muito aquecido, como vocês estavam citando, que tipo, se você não se ficar constantemente, você obviamente está fora do mercado, porque a tecnologia sabe, né, que daqui a 6 meses já está ultrapassado alguma coisa. Como vocês olham esse cenário? É real? Não é real? Isso é uma coisa interessante sobre a escassez de profissionais e tal. Assim,
tem muito profissional e tem bastante vaga. Eu acho que o número de vagas cresceu muito. Com pandemia, o número de vagas na área cresceu muito, inclusive na ciência de dados. Tá? Quanto à qualificação, né, para assumir essas vagas, tem muitas empresas até que estão adotando estratégias, às vezes, de pegar pessoas que não têm um conhecimento e trazer para dentro para treinar e construir aquele profissional. Eu acho que o Wellington tinha comentado um pouquinho sobre isso. Eu tenho uma empresa que a gerente RH me procurou, tá? E ela queria, eu preciso de indicações para alunos, que a gente vai promover uma capacitação de 2 meses, tá? E a gente tem aqui, eram 20 vagas, se eu não me engano, para capacitação, e eles montaram todo um currículo, me mandaram o histórico do curso deles, que iam trabalhar com linguagens específicas e com algumas ferramentas, inclusive BI, trabalhar também com análise de dados lá, mais com Deep Learning, tá? Esse tipo de coisa, e também lá com algumas estruturas mais antigas, como, por exemplo, Progress, que é uma linguagem, uma tecnologia que foi extinta, que deixou de se utilizar lá nos anos 90, mas tem um legado ainda para trabalhar. E esses 2 meses proporam lá, eu mandei uma série de alunos lá, e eles, desses 20 que eles iam capacitar, eles iam selecionar 5 profissionais. Então, não importava o nível, eles iam dar início, meio e fim. Capacitação manhã e tarde. E aí, rolou essa capacitação e no final eles acabaram contratando 7 dos 20, não só 5 como era previsto. Porque eles se destacaram nesse curso. Então, eles têm uma tendência de capacitar os profissionais e moldar esse profissional. Esse é um exemplo que eu dei, e outras empresas estão trabalhando com essa modelagem do profissional, contratam ele e começam a moldar ele lá dentro da empresa. Tá? Isso é bem bacana. Então, complementando aí o que o professor Antônio respondeu aí, pegando esse final aí, depois eu vou comentar a sua pergunta. Hoje as empresas, né, elas estão moldando, né, vamos dizer assim, moldando o profissional para elas, né? Isso acontecia, não tenho a certeza se ainda acontece, tá? Isso acontecia muito em bancos, né, em bancos privados, né? Então, você vinha de outro banco, você tinha uma dificuldade maior, isso há muito tempo. Não sei se ainda está assim, né? Nunca trabalhei nessa área, mas eu sabia que tinha esse perfil, esse skill aí, esse comportamento. Então, se eu venho de outro banco, eu estou trazendo vícios, vamos dizer assim, de outro banco para aquele meu banco, né? Então, os bancos trabalham com o quê? É uma concorrência, né? Trabalham combatendo a concorrência. Somos parceiros, somos amigos, beleza, leais, né? Mas temos que levar em consideração que eu tenho que vender o melhor produto, certo? Do meu perfil, para eu pegar o cliente para cá. Então, é mercado, né? Negócios. Então, isso já acontecia muito em banco. E hoje, também, né? Aonde esse profissional vai atuar? Então, complementando isso que o professor Antônio falou, eu trago um profissional, vamos supor, uma empresa de um supermercado. Trouxe um profissional do Walmart para trabalhar no meu outro supermercado aqui no Brasil. Mas só que aqui também tem Walmart, eles eram meu concorrente. E aí? Né? Você vai trabalhar com dados, isso é muito grave. Né? Se der uma falha, é uma falha muito grave. Então, é uma coisa muito delicada. Você trabalhar com dados numa empresa, você pode derrubar a empresa se você manipular aquilo errado. Certo? Então, e não é só você sozinho ali, o dono da verdade. É uma equipe com você. Mas se você partir como o tomador de decisões do seu grupo, de analista de dados. E aí, você é o gestor de analista de dados. Ah, professor, mas acabei de sair da faculdade, não estou nem pensando nisso. Pessoal, tudo acontece, tá? Tudo acontece. Eu já tive uma mudança na minha vida que eu era 1 de 45 como analista, em 3 meses eu me via como o gestor de um grupo. Eu falei, nossa, como é que de 45 eu estava... Então, a partir daí eu falo para os alunos, estejam preparados para assumir grandes responsabilidades. Você não vai jogar fora a oportunidade. Tá? Perfeito. Então, estejam preparados. E aí, essa questão que o Breno falou, a questão que foi dita sobre a graduação. Por muito tempo, eu acho que o professor Antônio deve lembrar disso,
há muito tempo, vamos dizer assim, em 2003, 2002, a área de TI, eu estou falando para ninguém cair nessa de novo. A área de TI era assim, o que manda o profissional é a certificação. Então, se ele é MCSA, MCSE, esquece faculdade. Eu cheguei a fazer isso aí. Eu fiz se ele completo. Se ele é CCNA... Linux, eu fiz tudo isso. Exatamente. Se ele é CCNA, então ele é um deus da Cisco, né? Esquece, ele é engenheiro de rede. O cara manda, o cara ganha. Aí o que aconteceu? Eu estava terminando minha faculdade, minha graduação. Igual vocês estão aí agora. Acabei de sair do ensino médio e fui para a faculdade. Não perdi tempo, não esperei acontecer, não. Enquanto o meu concurso não chega, se eu quero fazer um concurso, enquanto o meu concurso não chega, eu estou estudando. Adiantei minha vida. Não vou esperar cair do céu a oportunidade. Aí o concurso cancela, pessoal, desculpa, você não estudou e nem fez concurso. Aí cadê o plano B? Cadê o plano C? Cadê o plano D? Mas então, depende, tá? Cada um sabe o que é melhor para si. Então, conversem, claro, com seus responsáveis, com seus pais, vejam, né? Eles querem o melhor para vocês, então vejam o que é melhor, dentro do que vocês podem, da possibilidade de vocês, e aí toca para frente, mas não parem de estudar. Esse é o conselho que eu dou. Então, na época tinha isso. Eu vou tirar a certificação da Microsoft e tal, e aí eram colegas, né, que estavam, eu me sentia como todos lá na frente, eu não tinha dinheiro para investir em cursos preparatórios, né, que na época que era o MCURI, que eu acho que ele acabou, né, então ficaram, os concorrentes dele ainda permanecem, que são parceiros hoje. Então, assim, eu não tinha como investir naquilo, e as provas são em dólar, aí eu falava, e agora, o que eu faço? Eu não vou ser um profissional. E aí entra nisso, e agora? Aí o que eu fiz? Fui tocando minha faculdade, minha graduação, terminei, emendei uma pós, e o pessoal, nada, tu não vai focar em pós, tu vai ficar perdido. Tira a certificação, tu tem que focar em certificação. Ou seja, o oba-oba virtual, o oba-oba da internet, o que está na moda. Né? Conclusão, hoje, pessoal, muitos dos colegas que tomaram essa atitude na época, estão ainda fazendo suas faculdades com dificuldades, estão correndo atrás, perderam oportunidades excelentes. Então, professor, não é para fazer certificação? Eu não falei isso, tá? Não é para fazer, não. É para fazer, mas é o seguinte, tem a sua graduação, sua pós-graduação e a certificação. A pergunta que mais surge em sala de aula, professor, eu posso me certificar durante a graduação ou durante a pós? Tem que ser antes, depois? O que o senhor sugere? Pode ser antes, durante ou depois. Depende. Agora, vamos lá. O que eu estou dando como dica? Essas certificações, elas possuem uma validade. Então, se tem certificação, estou dando um exemplo, de 2 anos de validade, e você foi um profissional que não trabalha com isso, você está buscando ainda, cuidado, não tire certificação, você vai investir muito, você tem conhecimento, mas sua certificação está vencida. Então, ela não vai valer para muita coisa. Algumas empresas consideram, outras não. Não vai valer para muita coisa. Agora, eu trabalho como cientista de dados. E aí eu quero me certificar... depois eu até comento aqui sobre, né? Quero me certificar pela Microsoft pertinente à ciência de dados, ao data science e tal. E eu trabalho como cientista. Com certeza a sua empresa vai te ver de outra maneira, de outra forma, mas só que você já tem sua graduação e sua pós. Você não está esperando cair do céu e acontecer. Você já se adiantou. Tá? Então é isso que eu dou como dica. Cuidado com outra. Deram a dica para você fazer isso? Tá. Quem é aquele que está me dando a dica? Ele já pisou numa graduação antes? Como é que ele vai me dar uma opinião, uma dica, se ele está no mesmo nível que eu? Né? Em cima de quê? Baseado em quê? Mas o pai dele isso acontece, que eu estou falando, o pai dele é diretor da empresa multinacional tal. Tá bom, mas para ele, o pai dele vai adiantar o lado dele. E você? Olha para você. Você tem como chegar, mas você tem que conduzir essa sua chegada. E não ir pelo seu colega que já está dele conduzida, do amigo ali, certo? Às vezes está até com boa intenção, mas só que o caminho para ele vai ser diferente do seu. Cada um de nós... dele é outra, às vezes, né? Exatamente. Cada um de nós temos trajetórias diferentes.
Aí eu digo mais um detalhe para encerrar aqui minha fala sobre isso. Ah, professor, eu já escutei muito isso e escuto ainda. Professor, eu venho de colégio público. Professor, venho de colégio particular, mas não é tão caro como o do meu amigo. Ah, mas o meu outro amigo, ele é filho de gente grande e ele já está estudando a mesma coisa que eu. Ele vai pegar minha vaga, eu não vou conseguir. Olha só, pessoal, eu vim de colégio público, tá? E quando eu mudei para o ensino médio, metade da minha turma do colégio público foi para o ensino particular, outros passaram em concurso, tá? Eu digo para vocês, não me importa se eu estou melhor ou pior que eles, eu quero que todos eles tenham vencido. Temos o grupo aí nosso de WhatsApp, bacana, a gente sabe que cada um venceu da forma que pôde, isso é muito gratificante, mas uma coisa é certa, você que é dono da sua trajetória. Então, eu conquistei o espaço que eu queria. Eu quero mais, mas eu conquistei já o que eu queria. Meus amigos que foram estudar em colégios particulares também conquistaram deles. Os meus amigos que já estudavam em colégio particular, vizinhos, também conquistaram deles. Ou seja, qual o diferencial? O que difere disso aí? Né? Qual é o diferencial? A sua vontade, o seu querer e a sua forma de traçar seu futuro. Ponto. Perfeito. Tá? Professor, a gente vai seguir para o encerramento aqui já por causa do horário, tá? Professor Antônio, eu queria que você fizesse as considerações finais para o professor Wellington fazer as dele sobre possíveis profissionais aqui que estão participando com a gente, que vão ser profissionais do mercado no futuro, tá? Para que a gente possa fazer o encerramento. Não, ok. Só concluindo, eu achei interessante essa colocação do professor Wellington, que foi uma realidade mesmo que aconteceu, isso lá em 2013, 2004, aconteceu muito isso. Eu sou uma das poucas instituições que fiz as certificações e fui o primeiro lá daquela turma que trabalhava com todo mundo comigo, que me formei, né? E eu fiz as certificações porque a pressão era muito grande, né? Mas lá em 2004 foi a última que eu fiz e nunca mais fiz. E realmente a formação superior foi bem mais valiosa para fazer o alancar profissionalmente. Tá? Isso é uma realidade, foi uma análise, eu esqueço que isso já aconteceu na minha vida, e aí vem o professor Wellington do nada, assim, ó, e me faz um flashback lá do lado do passado, lá, né, 17 anos atrás, aí, e aí a gente analisa umas coisas. Então a gente tem que tomar muito cuidado mesmo com essa... As pessoas falam muitas coisas sem propriedade, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso aí, cuidar com o que a gente escuta. Eu dei alguns exemplos e agora o Wellington concluiu. Então, finalizar, então, né, isso, Bruno, eu posso fazer a contextualização final aí, então, da minha parte. Assim, sobre a área de ciências de dados, eu acho que é uma área que, eu falei, está na moda, né? Não só está na moda, mas ela tem o seu espaço, tá? Hoje, e todo mundo está olhando para essa área, tá? De qualquer área, todo mundo fala, isso tem a ver com inteligência artificial. Eu agora também estou lidando aí trabalhando com umas pesquisas sobre deepfake, por exemplo, análise de vídeos produzidos ou o face-to-face, né? Esse tipo de coisa que está rolando na internet, esse tipo de coisa, a gente tem pesquisado sobre isso e a gente começa a se aprofundar cada vez mais nessa área aí dos dados. Eu acho que é uma profissão que está em ascensão, a gente tem que aproveitar a oportunidade. O professor Wellington comentou, o Breno também falou ali sobre oportunidades. Eu acho que esse é o momento que a gente está vivendo de oportunidades e os profissionais que estão entrando nessa área ou já começaram, é o momento de dar uma atenção para isso e aproveitar essa oportunidade aí, porque tem o seu espaço no mercado de trabalho, tem o seu espaço no mundo, essa área, e eu acho que vale a pena estudar isso, vale a pena estudar. Tem a sua gratificação, acho que todo trabalho tem a sua posição, mas aqui eu acho que, assim, a curva de aprendizagem e a curva também de ascensão profissional, ela é muito boa, é uma curva muito grande, assim, ela está estagnada, de repente, vai lá em cima no patamar, tá? Então, eu acho que é por aí, tá? Para mim, era isso aí, tá? Show. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte,
não, eu já tinha comentado, não deixe para amanhã, né? O que você pode fazer hoje, resumindo, né? No caso, eu sempre falei, é melhor trabalhar com conhecimento, com aquisição de conhecimento em andamento, ou é melhor estudar com dinheiro no bolso também, né? Trabalhando. Claro, não é numa coisa também que pode, porque cada um tem suas necessidades, tá? Cada um tem suas necessidades. Professor, pô, eu trabalho já desde 15 anos, eu comecei trabalhando 14 anos no fast food, pessoal. E vou dizer para vocês, desde quando eu terminei meu ensino médio, nunca parei de fazer um curso, nunca parei de estudar. E olha que eu terminei isso, foi em novembro, no ensino médio eu terminei 97, 98. Nunca parei de estudar. No dia que eu parei, fiquei 6 meses sem fazer nada, sem pegar no material, sem fazer nada, até hoje eu sinto que eu perdi tempo. Eu perdi o tempo que eu poderia ter feito alguma coisa. E às vezes me dá a sensação que faltou algo, né? Então, eu já tive colegas de trabalho falando, rapaz, me dá nervoso que você não para. Não estou dizendo para vocês ser igual, fazer como eu fiz. Mas só que, assim, o estudo, né, de uma forma saudável, ele vicia. Então, quanto mais você estuda, mais você quer aprender. Então, é muito gratificante hoje ver que a minha área, que é tecnologia da informação, que hoje eu estou contribuindo para o advogado, tá? Que eu vou até citar rapidamente, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, 13.709/2018, que também entra nessa área de ciência de dados desde o ano passado, tá? É uma área que vai ter também que estudar sobre, certo? Manipulação de dados das pessoas, dados pessoais. Então, assim, hoje eu estou contribuindo com advogado, hoje eu estou contribuindo para o marketing digital, hoje estou contribuindo para a área de saúde, para a área de educação, tudo com a tecnologia. E imagina, isso na minha área, né? Ali de cibersegurança e tal. Imagina vocês com esse leque interdisciplinar, multidisciplinar, que é a parte da ciência de dados, né? Então, assim, antes de tomar uma decisão, pensem bastante, sentem com os seus responsáveis, com os seus pais, vejam o que é melhor para vocês. Até hoje, eu tenho ex-alunos que me procuram pedindo orientação. Claro, eu sugiro e sempre oriento, né? Quem vai poder decidir o que vai fazer ou não são eles, certo? Mas o que mais é gratificante para nós, tá? É ver, aqui nós temos 19 alunos, né? 19. O que é mais gratificante para nós, professores, para o Breno, que está aqui na sala também, participando aí com a gente, né? Está conduzindo. O que é mais gratificante é ver vocês depois passeando, já formado, então faltando o último período, ou então já esbarrar com vocês em algum local, vocês já empregados, com sucesso, quando vocês trazem sucesso para a gente. Isso é muito gratificante, tá? E então é isso que eu tenho para dizer, deixar aí para vocês, que a vida de vocês, façam dela o melhor possível e façam dela 1000 maravilhas, tá? Perfeito, pessoal. Professores, muito obrigado, tá, pela participação de vocês. Para vocês que acompanharam a gente até agora, continua ligado aí que segunda-feira o Circuito da Profissão volta com muito mais conteúdo para vocês e convida seus amigos a participarem conosco também. Não se esquece de seguir lá nos nossos perfis do Programa Orienta, de acordo com a região de vocês, está lá no chat, tá? A gente está com um sorteio bem legal, falando de óculos da Chili Beans e tablet, tá? Esse é o spoiler. Acompanhem lá, participem do sorteio e vejam a regra do sorteio para que vocês sejam elegíveis a ele, tá? Gente, é isso. Bom final de semana para vocês. Professores, muito obrigado realmente. E é isso, pessoal. Tchau, tchau. Aguardo vocês. Muito obrigado aí. Obrigado, Breno. Obrigado aí pelo... E obrigado aí, Wellington. Obrigado aí vocês, Breno, professor Antônio e todos. Forte abraço.